Você já parou para pensar que uma fruta comum pode se tornar uma fonte de perigo com o passar dos anos? É comum acreditar que as frutas são a personificação de uma alimentação saudável, mas a verdade é que algumas delas podem esconder riscos inesperados para pessoas mais velhas. Impacto nos níveis de açúcar no sangue, particularidades da digestão ou interação com medicamentos são apenas alguns dos fatores que podem fazer com que certas frutas representem uma ameaça à saúde, mesmo que você não perceba. Esta análise apresentará 7 frutas cujo consumo não é recomendado para idosos. Algumas delas podem surpreender, pois são frequentemente promovidas como alimentos saudáveis. No entanto, dependendo das necessidades individuais do organismo, podem trazer mais malefícios do que benefícios. Ao assistir até o final, você obterá informações valiosas sobre quais frutas evitar e por que excluí-las da dieta pode ser um passo importante para manter a saúde. Fique conosco para descobrir qual dessas frutas muitas pessoas consomem diariamente, sem suspeitar do perigo oculto que ela representa. Entre as frutas que escondem perigos para pessoas idosas, destaca-se a toranja. Essa fruta cítrica, que parece um símbolo de frescor e saúde, pode causar sérios problemas quando interage com certos medicamentos. O paradoxo é que muitas pessoas não sabem que a toranja contém substâncias que bloqueiam o funcionamento das enzimas do fígado e do intestino, responsáveis pelo metabolismo dos medicamentos. O consumo de toranja pode levar a consequências imprevisíveis. O organismo absorve uma quantidade excessiva de medicamento, ou, ao contrário, uma quantidade insuficiente. No primeiro caso, se o paciente estiver tomando medicamentos para normalizar a pressão arterial, reduzir o colesterol ou tratar doenças cardiovasculares, a toranja pode provocar um aumento perigoso da concentração do medicamento no sangue. No segundo caso, a eficácia do tratamento é reduzida e o benefício esperado não é alcançado. Idosos que precisam tomar medicamentos diariamente para manter a saúde em doenças crônicas correm um risco especial. Mesmo uma pequena quantidade de suco de toranja, bebida pela manhã, pode perturbar um esquema de tratamento cuidadosamente elaborado. A interação da toranja com medicamentos não se limita apenas a medicamentos para o coração. Ela também pode afetar a eficácia de medicamentos usados para tratar ansiedade, depressão e até mesmo alguns analgésicos. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma série de efeitos colaterais indesejáveis, desde tonturas e arritmia até problemas renais e hemorragias internas. O perigo reside no fato de que o efeito negativo da toranja no organismo é cumulativo. Os problemas podem não aparecer imediatamente, mas após semanas ou meses, quando as consequências já são bastante graves. Como exemplo, podemos citar a história de Henry, um homem de 72 anos que controlava com sucesso sua pressão arterial com medicamentos. Todas as manhãs, ele começava com um copo de suco de toranja fresco, considerando isso um hábito saudável. No entanto, com o tempo, ele começou a sentir tonturas e fraqueza muscular, sintomas que ele não associava ao seu ritual matinal. Somente durante um exame médico de rotina, o médico descobriu que o nível do medicamento no sangue de Henry estava significativamente acima do normal. Uma análise cuidadosa da dieta do paciente revelou a causa do problema: a toranja. A exclusão dessa fruta da dieta permitiu que o medicamento funcionasse normalmente e os sintomas desagradáveis desapareceram. No mundo das frutas, existem não apenas iguarias saborosas e saudáveis, mas também produtos que exigem maior atenção, especialmente na terceira idade. Em particular, a toranja, que parece inofensiva, pode representar um sério perigo para pessoas que tomam certos medicamentos. Sua capacidade única de interferir no processo de absorção de medicamentos a torna uma das frutas mais arriscadas para idosos. A interação farmacológica da toranja pode distorcer a ação dos medicamentos, levando a consequências imprevisíveis e potencialmente perigosas.
Felizmente, existem muitas frutas alternativas com propriedades nutricionais semelhantes, mas que não apresentam esse risco. Portanto, neste caso, a prudência sugere optar por uma alternativa segura. Outra fruta que requer cautela é o durião, conhecido como o rei das frutas. Esta fruta exótica é famosa por seu aroma intenso e textura cremosa rica. Embora seja considerado uma iguaria em muitas culturas, os idosos devem ter cautela ao consumi-lo. Um dos principais problemas associados ao durião é o alto teor de enxofre, que pode prejudicar a capacidade do organismo de decompor o álcool. Isso é especialmente perigoso para quem ocasionalmente se permite uma taça de vinho ou outra bebida alcoólica, pois o consumo simultâneo de durião e álcool pode causar náuseas, tonturas e até mesmo um aumento perigoso da pressão arterial. Além disso, o durião é rico em calorias e gorduras. Embora as gorduras saudáveis sejam necessárias para manter a saúde, as gorduras encontradas no durião são consideradas pesadas e podem ser difíceis de digerir, especialmente para idosos com metabolismo mais lento. O consumo excessivo de durião pode levar a inchaço, desconforto e até palpitações cardíacas. Algumas pessoas relatam uma sensação de calor ou vermelhidão após comer durião, o que está relacionado ao seu efeito na circulação sanguínea. Para idosos com doenças cardiovasculares pré-existentes ou pressão alta, isso pode representar uma séria ameaça. Finalmente, vale a pena prestar atenção ao alto teor de açúcar do durião. Esta fruta é uma das mais ricas em açúcar, o que pode ser problemático para pessoas com diabetes ou resistência à insulina. O consumo de durião pode causar picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue, levando a fadiga, tonturas e complicações a longo prazo. Ao contrário de outras frutas que contêm fibras, que ajudam a equilibrar a absorção de açúcar, a composição do durião contribui para o consumo excessivo, aumentando o risco de desequilíbrio da glicose. Como exemplo, podemos citar a história de Roberto, um apreciador de frutas exóticas de 68 anos que desconhecia os riscos potenciais associados ao durião. Uma noite, depois de comer uma grande porção desta fruta, ele sentiu seu coração bater mais rápido e seu corpo ficou incomumente quente. Algumas horas depois, ele se sentiu fraco e letárgico. Roberto não percebeu que seus níveis de açúcar no sangue haviam disparado e sua pressão arterial havia aumentado devido ao alto teor de gordura do durião. No dia seguinte, ao visitar um médico, ele ficou chocado ao saber que o durião havia desencadeado uma cadeia perigosa de reações em seu corpo. Portanto, pessoas com pressão alta, diabetes ou digestão sensível são aconselhadas a evitar o consumo de durião. Existem muitas outras frutas que podem fornecer ao corpo as vitaminas e minerais necessários sem risco para a saúde. Embora o durião possa ser uma iguaria atraente para alguns, os idosos devem pesar cuidadosamente os prós e os contras antes de ceder à tentação de experimentar esta fruta exótica. Em terceiro lugar nesta lista está a carambola, uma fruta exótica que atrai com sua aparência incomum, sabor suculento e tom ensolarado. No entanto, apesar de toda a sua atratividade, esta fruta pode representar uma séria ameaça à saúde dos idosos, especialmente aqueles que sofrem de doenças renais. O principal perigo da carambola reside na neurotoxina que ela contém. Em pessoas com rins saudáveis, essa toxina é facilmente eliminada do corpo. Mas em idosos, cujos rins já não são tão eficientes, a neurotoxina pode se acumular no sangue, causando uma série de problemas neurológicos. Entre eles estão confusão, tonturas, contrações musculares involuntárias e, nos casos mais graves, convulsões e até coma. A peculiaridade do envenenamento por carambola é que uma pequena quantidade da fruta é suficiente para causar uma reação negativa. Estudos mostram que até mesmo metade de uma carambola pode causar problemas em pessoas com doenças renais. Ao contrário das alergias alimentares, onde os sintomas se manifestam rapidamente,
O efeito tóxico da carambola pode se desenvolver gradualmente, dificultando o estabelecimento de uma conexão entre a fruta e a piora do bem-estar. Muitos idosos descobrem o perigo tarde demais, quando já estão lidando com sintomas inexplicáveis. Como exemplo, podemos citar a história de Jorge, um homem de 74 anos, que era geralmente saudável, apesar de pequenos problemas renais. Um dia, ao ver uma carambola em uma loja, ele decidiu experimentar esta fruta exótica. Algumas horas depois, ele sentiu tonturas e desorientação, e tornou-se difícil para ele se lembrar de coisas simples. Na manhã seguinte, ele teve problemas com o equilíbrio e um leve tremor nas mãos. Desconfiando da conexão com a fruta, ele continuou a comer carambola por uma semana, e sua condição piorou. Somente após uma visita ao médico foi descoberto que os rins não conseguiam lidar com a eliminação de toxinas da fruta, o que causou problemas neurológicos. Depois de parar de comer carambola, os sintomas desapareceram gradualmente. Mesmo que uma pessoa nunca tenha tido problemas renais, sua capacidade de filtrar toxinas diminui naturalmente com a idade. É por isso que os idosos devem ter um cuidado especial com a carambola. Na presença de quaisquer doenças renais, mesmo em uma forma leve, o consumo desta fruta pode representar um sério risco. A melhor maneira de se proteger é escolher frutas que não escondam perigos ocultos. Neste caso, a precaução é a melhor forma de evitar problemas de saúde inesperados. O quarto lugar na lista é ocupado pela xerimoia, também conhecida como fruta do conde. Esta fruta ganhou reconhecimento por sua textura delicada e aroma doce e tropical, cativando muitos gourmets. No entanto, por trás desta iguaria exótica, escondem-se perigos potenciais, especialmente para pessoas na idade adulta. Embora a polpa da xerimoia seja segura para consumo moderado, suas sementes, casca e até mesmo as folhas contêm toxinas naturais que podem afetar negativamente o sistema nervoso. Essas toxinas, conhecidas como anonina, estão associadas ao risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Em grandes doses, podem causar danos nos nervos, distúrbios motores e comprometimento cognitivo ao longo do tempo. Um perigo particular é a facilidade com que as sementes de xerimoia podem ser acidentalmente engolidas. Ao contrário das frutas com caroços grandes e facilmente separáveis, as sementes de xerimoia estão intimamente entrelaçadas com a polpa macia, aumentando a probabilidade de ingestão involuntária. Mesmo uma pequena quantidade de sementes trituradas pode liberar compostos tóxicos, afetando o cérebro e o sistema nervoso. Isso é especialmente relevante para idosos, cujos corpos perdem a capacidade de processar e excretar toxinas de forma eficaz com a idade. A exposição repetida a esses compostos pode aumentar o risco de desenvolver problemas neurológicos, incluindo sintomas semelhantes à doença de Parkinson. Mas os riscos associados ao consumo de xerimoia não se limitam a isso. Algumas pessoas experimentam sintomas leves, como tonturas, sonolência ou dormência nos membros, após comer grandes porções da fruta. Outros notam o aparecimento de um sabor metálico persistente na boca, o que é um sinal da reação do sistema nervoso aos compostos naturais contidos na xerimoia. Embora esses efeitos possam não aparecer imediatamente e não serem pronunciados, o impacto a longo prazo na saúde do cérebro não deve ser ignorado. Muitos idosos fazem esforços significativos para manter a função cognitiva com a idade e evitar alimentos que possam colocar o sistema nervoso sob estresse desnecessário parece ser uma forma sensata de proteger a saúde do cérebro a longo prazo. Como exemplo, podemos citar a história de Leonard. Aos 70 anos, ele sempre foi um entusiasta de aventuras culinárias e adorava experimentar frutas exóticas. Ele regularmente incluía xerimoia em sua dieta, consumindo-a como sobremesa várias vezes por semana. Com o tempo, ele começou a notar que se sentia mais cansado do que o normal, e às vezes suas mãos ficavam mais fracas ao realizar tarefas simples.
Somente depois que seu médico mencionou o potencial efeito neurotóxico de algumas frutas tropicais, Leonard percebeu a ligação entre sua condição e o consumo de cherimoia. Ao eliminar esta fruta de sua dieta, ele gradualmente sentiu uma melhora nos níveis de energia e coordenação motora. Para aqueles que amam frutas tropicais, existem muitas alternativas mais seguras que não apresentam os riscos associados à cherimoia. Bananas, mangas e peras têm um sabor semelhante, sem causar preocupação com neurotoxinas prejudiciais. Quando se trata da saúde do cérebro e do sistema nervoso a longo prazo, é sempre mais sensato ser cauteloso. Em quinto lugar, na lista de alimentos potencialmente perigosos está o mamão verde. Esta fruta é frequentemente elogiada por seus efeitos benéficos no sistema digestivo, mas, quando não está madura, pode representar uma séria ameaça, especialmente para os idosos. O principal problema reside na alta concentração de compostos de látex contidos no mamão verde. Este látex, naturalmente presente na fruta, pode causar reações alérgicas, distúrbios digestivos e até irritação do esôfago e da mucosa gástrica. Embora algumas pessoas possam sentir apenas um leve desconforto, outras, especialmente aquelas com um sistema digestivo sensível, podem sentir inchaço intenso, cólicas e náuseas após comer mamão verde. Um dos riscos mais graves para os idosos é o impacto do mamão verde no trato digestivo. Com a idade, o revestimento do estômago torna-se mais vulnerável e suscetível à irritação. As enzimas contidas no mamão verde, em particular a papaína, podem ter um efeito agressivo no estômago, causando refluxo ácido ou mesmo agravando distúrbios digestivos existentes. Na presença de gastrite, úlceras ou qualquer forma de sensibilidade ao ácido, comer mamão verde pode exacerbar esses problemas, dificultando o controle dos sintomas. Os riscos, no entanto, não se limitam a isso. A alergia ao látex é mais comum do que se imagina, e muitas pessoas nem sequer suspeitam da sua sensibilidade até terem uma reação. Os sintomas podem variar de uma leve coceira na boca e garganta a inchaço grave e dificuldade para respirar. Idosos com histórico de reações alérgicas a bananas, abacates ou castanhas devem ter cuidado redobrado, pois esses alimentos contêm compostos semelhantes e podem causar reações cruzadas. Um exemplo é a história de Eleonora, uma senhora de 76 anos que sempre se preocupou em ter uma alimentação saudável. Ao ler sobre os benefícios do mamão, ela decidiu incluí-lo em sua dieta. Certa vez, ela comprou um mamão não muito maduro e o adicionou a um smoothie. Em menos de uma hora, sentiu uma queimação na garganta e aperto no peito. Inicialmente, ela não associou os sintomas ao mamão verde, mas após a repetição de sintomas semelhantes em outra ocasião, finalmente percebeu a causa. Mais tarde, um médico confirmou que ela tinha uma leve alergia ao látex, o que explicava sua reação. Mesmo na ausência de alergia, o mamão verde pode ter efeitos negativos no sistema digestivo. Em contraste, o mamão totalmente maduro contém níveis significativamente mais baixos de látex e, geralmente, é seguro para consumo. Se você gosta de mamão, sempre verifique se está totalmente maduro antes de consumir e evite o mamão verde, a menos que tenha certeza de que não causará problemas. Existem muitas outras frutas suaves e amigáveis ao sistema digestivo que oferecem benefícios semelhantes sem o risco. Em sexto lugar, na lista de alimentos potencialmente perigosos para idosos está o aqui, uma fruta exótica que ocupa um lugar importante nas tradições culinárias de certas regiões do mundo. No entanto, apesar de sua popularidade, o aqui esconde uma ameaça latente, especialmente para pessoas mais velhas. O principal perigo reside em uma toxina natural presente no aqui, conhecida como hipoglicina. Sua concentração atinge níveis críticos em frutos verdes, transformando-os em uma fonte de sério risco à saúde humana. O consumo de aqui verde pode levar ao desenvolvimento da chamada doença do vômito jamaicana, caracterizada por náuseas excruciantes,
vômitos incontroláveis, fraqueza geral e, nos casos mais graves, uma queda repentina e perigosa nos níveis de açúcar no sangue. Para idosos, cujos corpos muitas vezes têm dificuldade em manter níveis estáveis de glicose, o risco de desenvolver essa condição aumenta exponencialmente. A insidiosidade do aqui reside no fato de que os sintomas de envenenamento não se manifestam imediatamente. Uma pessoa pode comer a fruta e se sentir bem por várias horas, e então, repentinamente, enfrentar cólicas abdominais intensas, suor profuso e tonturas. Sem intervenção médica oportuna, essa reação pode evoluir para convulsões, coma e até mesmo levar à morte. Por conta disso, muitos países têm regulamentos rigorosos que regem a venda de aqui para evitar casos de envenenamento acidental. No entanto, em algumas regiões, o aqui fresco ainda está amplamente disponível e pessoas que não estão cientes dos riscos potenciais podem, sem saber, consumi-lo em um estado tóxico. O maior perigo para os idosos é o efeito do aqui nos níveis de açúcar no sangue. A hipoglicina bloqueia a capacidade do corpo de produzir glicose, o que pode levar a níveis criticamente baixos de açúcar no sangue. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que já sofrem de diabetes ou outros distúrbios metabólicos. Mesmo em pessoas sem problemas com os níveis de açúcar no sangue, uma queda repentina causada pelo consumo de aqui pode provocar confusão mental, perda de coordenação e desmaios, sintomas que podem ser particularmente perigosos para os idosos. Um exemplo é a história de Harold, de 69 anos, que durante uma viagem decidiu experimentar aqui fresco em um mercado local. Inicialmente, tudo correu bem, mas algumas horas depois ele começou a se sentir fraco e tonto. À noite, mal conseguia ficar em pé, sem sentir tonturas, e tinha dificuldade em manter a comida no estômago. Mais tarde, descobriu-se que o aqui que ele havia comido estava ligeiramente verde e, portanto, continha hipoglicina suficiente para interromper a capacidade de seu corpo de regular os níveis de açúcar no sangue. Se ele tivesse comido mais, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Para os idosos, a melhor solução é evitar o consumo de aqui, a menos que tenha sido devidamente preparado por alguém experiente. Mesmo quando totalmente maduro, algumas pessoas ainda apresentam sintomas leves, tornando o consumo desta fruta um risco injustificado. Existem muitas outras frutas tropicais que têm qualidades de sabor e propriedades nutricionais semelhantes, mas não apresentam o risco de envenenamento por hipoglicina. Quando se trata de proteger a saúde, é sempre melhor prevenir do que remediar. O número 7 em nossa lista é a líquia exótica. Esta fruta suculenta, cativante com seu sabor refrescante, esconde uma ameaça latente para as pessoas idosas, da qual muitos não estão cientes. Apesar de ser rica em vitaminas e antioxidantes, a litia pode provocar uma queda acentuada nos níveis de glicose no sangue, especialmente quando consumida com o estômago vazio. Um composto único presente na líquia interfere na capacidade natural do corpo de produzir glicose, tornando esta fruta particularmente perigosa para os idosos, que já têm dificuldades em manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Estudos identificaram uma ligação entre o consumo de liquia e casos inexplicáveis de hipoglicemia. Consumir grandes quantidades de litia com o estômago vazio pode levar a uma queda repentina nos níveis de açúcar no sangue, causando tonturas, desorientação e, em casos graves, perda de consciência. Para os idosos, essa condição acarreta um risco aumentado de quedas, desorientação e outras complicações graves. Deve-se ter cuidado especial com pessoas que tomam medicamentos para diabetes ou insulina, pois a combinação desses medicamentos com liquia pode levar a níveis criticamente baixos de glicose. Além disso, a liquia contém toxinas naturais que, em quantidades excessivas, podem prejudicar o corpo. Embora a maioria das pessoas possa consumir quantidades moderadas de liquia sem problemas, o consumo excessivo,
especialmente com o estômago vazio. Pode sobrecarregar o fígado, dificultando a regulação dos níveis de açúcar no sangue. É por isso que, em algumas regiões do mundo, foram registrados surtos de doenças relacionadas ao consumo de litia, especialmente entre crianças e idosos. As consequências negativas do consumo de litia nem sempre se manifestam imediatamente, o que dificulta a identificação da fruta como causa do mal-estar. Considere o exemplo de Margaret, uma mulher de 72 anos que gostava de começar o dia com uma tigela de frutas frescas. Certa manhã, ela comeu uma tigela de litia antes do café da manhã, acreditando que era uma maneira saudável de obter energia. No entanto, algumas horas depois, ela sentiu tremores, tonturas e dificuldade de concentração. Inicialmente, ela atribuiu isso ao cansaço, mas após um episódio recorrente na semana seguinte, ela consultou um médico. Foi então que ela soube que a litia pode interferir na capacidade de seu corpo de estabilizar os níveis de açúcar no sangue, especialmente quando consumida com o estômago vazio. Após ajustar sua dieta e eliminar o consumo de litia com o estômago vazio, o problema desapareceu. Para os idosos, recomenda-se consumir litia em quantidades moderadas e nunca com o estômago vazio. Pessoas com diabetes ou sensibilidade aos níveis de açúcar no sangue podem querer eliminar completamente a litia de sua dieta. Existem muitas outras frutas que oferecem benefícios semelhantes, sem o risco de desequilibrar os níveis de açúcar no sangue. Uma abordagem consciente da nutrição e da escolha do horário das refeições desempenha um papel importante na manutenção de níveis estáveis de energia e na preservação da saúde geral. Em conclusão desta análise, vale a pena dedicar um tempo para refletir sobre as 7 frutas que foram analisadas em detalhes. Alguns dos fatos apresentados podem ter sido inesperados, especialmente em relação àquelas frutas que tradicionalmente eram consideradas saudáveis. No entanto, como ficou claro, até mesmo os produtos naturais podem representar um perigo oculto, especialmente com a idade. É importante ressaltar que o objetivo não é causar medo de frutas, mas aumentar a conscientização sobre como tipos específicos de frutas interagem com o corpo, medicamentos e saúde geral. Com o conhecimento de quais frutas evitar ou consumir com moderação, todos podem tomar decisões mais informadas e se proteger de problemas de saúde imprevistos. Qual das frutas analisadas causou a maior surpresa? Houve casos em que o consumo de certas frutas levou a consequências indesejadas? Em última análise, manter a saúde não se trata apenas de escolher alimentos saudáveis, mas também de evitar aqueles que podem causar danos. Informação e escolhas alimentares inteligentes são passos importantes para garantir o bem-estar pessoal. Não se esqueça que, em caso de dúvidas sobre o impacto de um determinado produto no corpo, uma atitude sensata é consultar um especialista. Cuidar da própria saúde é uma prioridade que exige uma abordagem responsável.